Das profundezas de uma mina no sul da França, emergiu um jovem trompetista francês. Atingindo a marca de mais de 250 apresentações por ano, ele colocou o trompete no centro das principais salas de concertos do mundo. Sendo convidado pelas maiores orquestras do planeta, ele colocou o trompete como um instrumento solista à frente da orquestra. E para contar essa história, eu tive a ajuda do incrível Dale Olson, que aos 90 anos compartilhou parte das suas memórias sobre um estudo que foi feito na década de 60 que incluiu esse grande trompetista. Então venha comigo e vamos assistir essa grande história de superação e alta performance. Meu nome é Maurice André. Nasci em 21 de maio de 1933 em Alès, na França. Nasci em uma família de mineiros. Meu pai, chamado Marcel Jean, era um trompetista amador que gostava de tocar música para dançar e ouvir gravações de Harry James. Meu tio Jean era trompetista profissional e professor no Conservatório de Nîmes. Aprendi solfejo com meu pai aos 10 anos de idade e comecei a tocar um antigo cornet-quesnon aos 12. Aos 14, comecei a trabalhar como aprendiz na mina de carvão, onde eu trabalhei até os 18. Durante esse período, aprendi a tocar cornet com meu pai. Papai me deu Lili Lili, Bye Bye e outras canções de amor para tocar. Depois de 5 dias, eu conseguia tocar essas melodias. Ele me viciou nisso e depois me ensinou canções populares. C'est mon meilleur copain qui joue la clarinette. Un copain qui n'a pas voulu me suivre à Paris. Je l'avais décidé, je lui avais écrit, viens me rejoindre. Et son père n'a pas voulu, malheureusement. Alors que j'aurais pensé sur une carrière comme toi, mais j'étais assez doué quand même. Oui. Oui, on va venir, oui. On va aller voir la cage de machin. Oui, cette histoire de Marcel, c'est de la peine. Oui. D'ailleurs, on sent qu'il a du regret. Hein. Vous pensez, il faisait une carrière à coup sûr, on était les deux meilleurs éléments de la musique hein, de Rochebelle. À coup sûr, et puis alors... Son père n'a pas voulu. Non. Mais il joue quand même toujours. Oui, naturellement, il fait des balles et puis des machines. Enfin, de le voir là, et puis... de voir moi qui réussis, puis il commence. À medida que eu crescia, meu pai me mandou estudar com Léon Barthélemy, que havia se formado no Conservatório de Paris com Mary Franquin. Eu disse, o ótimo método que pratiquei com o Sr. Barthélemy, o de Mary Franquin. Sim, o método, a questão dos ataques pianos e fortes, todos os tipos de articulação. Ele me encheu de exercícios de articulação pianíssimo, sem forçar o registro agudo ou grave. Sabe, olhando para trás, considero o método de Franquin um dos melhores. Estudei com Raymond Sabarich no conservatório de 1951 até 53, mas o início do nosso relacionamento foi um pouco conturbado. Lembro-me de que 3 meses após a minha chegada em Paris, Sabarich me deu uma bronca. Ele sentiu imediatamente que eu era talentoso, como se costuma dizer, e então me encheu de trabalho e eu não consegui o que ele queria. Depois de 3 meses, ele me xingou e me expulsou da turma. Voltei para o quartel e pratiquei diligentemente por 3 meses. Então, toquei para Sabarich todos os 14 estudos característicos do Arban sem cometer um único erro e fui autorizado a voltar ao conservatório. 6 meses depois, ganhei o primeiro prêmio no concurso anual de corneta e no ano seguinte ganhei o primeiro prêmio no concurso de trompete e me formei. Enquanto eu ainda era estudante no conservatório, Sabarich me enviou para gravar a segunda parte de trompete com Roger Delmotte no Concerto Op. 70 e 5 de Vivaldi sob a regência de Roland Duat, 1952.
até onde se sabe, é a primeira gravação já feita desta obra importante. Apresentei-me como membro de várias orquestras, incluindo a Orquestra da Rádio de Paris de 1953 a 1962, a Orquestra des Concerts Lamoureux de 1953 a 1960 e a Opéra Comique em Paris de 1962 a 1967. Ao mesmo tempo, toquei todos os tipos de música, notavelmente como substituto de Sabarich no Circo Medrano, e gravei extensivamente em estúdios Charles Trenet em 1955, Duke Ellington em 1963, trilhas sonoras de filmes e assim por diante. Nessa época também comecei minha carreira como solista, conquistando o primeiro prêmio no Concurso Internacional de Genebra em 1955 e no Concurso de Munique em 1963. Neste último, fui inicialmente convidado para ser jurado, mas descobri que era elegível para competir e que o prêmio em dinheiro para o primeiro lugar era bem maior do que o que eu teria ganhado como jurado. Em 1955 comecei a fazer minhas primeiras gravações com meu próprio nome e me tornei clínico de trompete Selmer. Certa vez recebi um telefonema urgente do compositor André Jolivet perguntando se eu poderia tocar e gravar os 2 concertos para a trompete de Jolivet alguns dias depois. A gravação está entre as minhas melhores. Também gravei 2 álbuns solo para Selmer em discos de 10 polegadas. Que incluíam versões em estilo pop de antigos solos de cornet. Minha musicalidade, extensão e técnica estabeleceram um novo padrão na execução do trompete na França, da mesma forma que Harry James e Rafael Mendes haviam feito nos Estados Unidos uma década antes. Em 1956, conheci minha futura esposa, Liliane Arnoult, em Montreux, Suíça, e nos casamos 6 meses depois. Ela se tornou minha empresária, organizando uma média de 180 concertos solo por ano e providenciando para que eu gravasse de 6 a 10 álbuns por ano. Decidi que o repertório para trompete precisava ser respondido, então comecei a transcrever música barroca para oboé ou violino, que exigia que eu usasse o trompete piccolo. Trabalhei com a Selmer para projetar um modelo de trompete piccolo entre 1958 e 1960. Meu trompete piccolo de 4 pistos em lá e si bemol tornou-se muito popular em todo o mundo a partir de 1967. E com a ajuda de Jean Child, transcrevi mais de 130 obras. Atribuí as primeiras gravações de Adolphe Scherbo, meu amor, pela música barroca para trompete. Na década de 60, o professor da North Texas University, John Hayne, junto com seu amigo Dr. Alexander Finlay, decidiram fazer um estudo com diversos trompetistas. Para esse estudo, eles usaram videotape e raio-x. A ideia do estudo era estudar dentro da cavidade oral dos trompetistas, ver se eles faziam pivô ao tocar e, principalmente, se eles movimentavam a língua à medida que eles iam subindo ou descendo na extensão do instrumento. E o professor John Hayne conseguiu convencer o Maurice André a participar desse estudo, porque o Maurice André dizia que ele não movimentava a língua à medida que ele subia ou descia na extensão. Depois de assistir o replay do vídeo e observar o movimento da sua língua, ele exclamou: "Oh meu Deus!" Ele não tinha ideia do que a sua língua fazia até aquele momento. Moral da história:
Todos nós movemos a língua à medida que tocamos o instrumento. Mas embora isso aconteça, nem todos precisam ter consciência desse movimento. Se você ficou curioso sobre esse livro e outras histórias, o Day Olson tem diversos livros contando diversos fatos e diversas coisas físicas e técnicas do instrumento. E você pode encontrar ele no site ali da Horn Guys. Quando meu professor de conservatório, Sabarich, morreu em 1966, fui nomeado seu sucessor em 1967. Continuei em turnê, fiz minha turnê de estreia nos Estados Unidos com 20 recitais em 1971, terminando com uma apresentação espetacular no Town Hall, na cidade de Nova York. A cidade de Paris me homenageou com a criação do Dia Maurice André anual e do concurso internacional de trompete solo Maurice André, iniciado em 1975. Também participei de um programa musical da televisão francesa em minha homenagem, Le Grand Échiquier, onde me apresentei ao vivo para milhões de telespectadores. Aposentei-me do ensino no conservatório em 1978 e com o tempo reduzi o número de apresentações solo anuais para cerca de 40. Muitos solistas famosos foram meus alunos, como Guy Touvron, Bernard Sustro, Éric Aubier, Thierry Cayen, Rubens Simeo e David Guerrier. Comecei a tocar trompetes fabricados pela empresa espanhola Stoneville na década de 1990. Recebi muitos prêmios e distinções adicionais ao longo da minha ilustre carreira. Em 2000, recebi a Medalha de Ouro de Artes, Ciências e Letras da Academia Francesa. Fui condecorado com a Ordem Nacional da Legião do Mérito da França e membro da Academia Real da Inglaterra. Fui eleito trompetista profissional e Beatriz, oboísta profissional. Às vezes fazíamos concertos de trio juntos. Tragicamente, Lionel morreu numa avalanche esquiando quando jovem. Em 21 de maio de 2008, completei 75 anos de idade. A cidade de Alès organizou uma grande homenagem para mim. Maître incontesté dans sa discipline, élu meilleur trompettiste du monde par les Américains, Maurice André n'a jamais oublié ses racines cévenoles et revenait souvent dans sa ville natale, dont l'école de musique, inaugurée en 2004 en sa présence, porte son nom. Toquei o meu último concerto em Béziers, na França, em 9 de outubro de 2008. C'est très vexant de voir la trompette à Dizzy. Ouais. Dizzy, Allez, Dizzy. Dizzy, les trompettes, non, je peux. Aposentei-me dos palcos em 2004. Faleci na noite do dia 25 de fevereiro de 2012 em um hospital na cidade de Bayonne, na França.
enterrado no cemitério da vila de Saint-André-Capcès, no sul da França.